Bom dia, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no Momento Revelar, faremos o comentário do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. E aqui nós lemos, a respeito do chamado do profeta, do chamado e da vocação do profeta Jeremias. Ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Antes que ele nascesse, Deus já tinha escolhido ele para ser profeta. Ele deveria ser a voz de Deus no meio de uma geração que não queria ouvir Deus, que não queria saber de Deus. Ainda criança, ao ouvir o chamado, o profeta se sente incapaz de realizá-lo, como a maioria de nós hoje. Contudo, o Senhor Deus que chama é o mesmo que capacita e promete que estará com o seu servo. Assim também é conosco. Normalmente, o Senhor nos chama para realizar tarefas muito maiores do que aquelas que somos capazes de fazer. E é nisto que a sua glória é revelada. Se o poder de Deus está conosco, somos capazes de realizar qualquer feito. Não importa o seu tamanho, não importa a sua dificuldade, porque para Deus não existe impossível. Se Deus mandou, irmão, está mandado e vai acontecer do jeito que Ele quer. Nós somos apenas o vaso, somos apenas o instrumento de Deus, para que a palavra dele se cumpra na terra, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesta grande missão que é a edificação do reino, que é o anúncio do evangelho nesta terra. Jeremias deveria anunciar ao povo que uma grande ameaça estava vindo do norte contra Judá e Jerusalém. Porém, o seu grande desafio era convencer o povo disso. Irmãos, a nossa missão é falar, a nossa missão é pregar, a nossa missão é transmitir ao povo o que Deus quer que seja transmitido, o que Deus quer que seja falado. Se a pessoa, para quem for destinada a palavra de Deus, não reagir conforme o esperado, nós estamos livres da responsabilidade. Na época de Jeremias, o povo foi rebelde, o povo não ouviu a Deus, o povo não quis saber de acreditar nas palavras de Deus. Resultado, no final do livro de Jeremias, a gente lê a respeito do cativeiro. O povo foi invadido, o país foi invadido, o povo foi escravizado, Jerusalém foi incendiada, as riquezas do templo de Deus, os utensílios sagrados foram todos levados para a Babilônia, e tudo que Deus falou por meio do profeta Jeremias se cumpriu, tintim por tintim. Cada palavra se cumpriu, porque a palavra de Deus não volta vazia. É abençoado aquele que recebe a palavra, e é amaldiçoado aquele que não recebe a palavra. Então, irmãos, aqui nós temos nesse capítulo, uma divisão em 3 partes. A primeira parte, nós lemos a respeito do chamado de Jeremias, vai do versículo 1 até o versículo 10.
né? Inicia falando da origem de Jeremias, que ele era filho de Ilquias, uma família de sacerdotes, né? E a palavra do Senhor veio a ele, né? Diz a data de quando foi que Deus falou com ele primeira vez. E a palavra de Deus veio até ele no versículo 5, dizendo que antes de formar no ventre, Deus já tinha escolhido, antes de ele nascer, né? Eu separei e designei profetas às nações, diz o Senhor. E ele responde: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Né? E no versículo 7, Deus responde para ele: não fala que é jovem, não diga que é criança, né? Porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Não tenha medo, porque eu estou com você para te proteger. Né? E Deus deu a mão, tocou na boca dele e falou, no versículo 9: agora ponho na sua boca as minhas palavras e dou a você autoridade. No versículo 10. Da mesma maneira, irmãos, Deus nos deu autoridade para pisar cobras e escorpiões. Nós temos a palavra de Cristo na nossa vida e essa palavra tem poder tremendo. Que Deus nos dê sabedoria para usar o poder que está nas nossas mãos. A segunda parte, Jeremias descreve a ameaça dos caldeus através de visões. No versículo 11, Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E ele diz: eu estou vendo o ramo de uma amendoeira. E no versículo 12, Deus interpreta: você viu bem, porque eu vigio pela minha palavra para que ela se cumpra. Então Deus garante que a palavra dele se cumpra. No versículo 13, ele pergunta de novo, o Senhor pergunta de novo a Jeremias: o que está vendo, Jeremias? E ele diz: eu vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. Então, irmão, aí a interpretação já é mais difícil, porque essa panela fervendo e se derramando para o lado de Israel, né, era um prenúncio aos povos invasores que um dia iam sitiar Israel. Deus, ele estava entregando o povo na mão dos inimigos por causa das suas maldades, por causa do abandono, né, que o povo tinha abandonado ao Senhor, tinha queimado incenso a outros deuses, se inclinado a outros deuses, deuses que foram feitos pelas mãos de homens. E o nosso Deus, irmãos, ele é longânimo, o nosso Deus é paciente, mas até Deus tem limite. A hora, irmão, que entorna o caldo, a hora que essa panela virar, aí o juízo de Deus será derramado sobre a vida daquele que escolheu o caminho mau, que escolheu andar de acordo com seus próprios olhos. E se essa pessoa não se arrepender e não se voltar para Deus, o final dela é triste, o final dela será a morte, como diz a palavra, que o salário do pecado é a morte. Né? Isso é o que diz a palavra de Deus. E que larga é a porta que leva à perdição, e muitos estão andando por ela. Então, meus irmãos, que Deus nos guarde desse terrível destino que é a perdição eterna. E por último, né, Jeremias fala da cidade fortificada. Deus fala para ele: olha, faça tudo que eu mandar, porque eu vou trazer o terror para o povo. Agora, se você não falar o que eu mandar, o terror vai vir sobre você, diante deles. Então, Deus está fazendo aqui de Jeremias uma cidade fortificada, uma cidade de ferro, uma cidade de bronze contra toda a terra, contra os reis, contra os oficiais. E todos vão lutar contra ele, mas não vão vencer. Então, irmãos, o inimigo,
Ele vem contra a nossa vida. O inimigo se levanta contra nós para tentar parar, para tentar impedir que a gente faça a obra de Deus. Só que Deus tem feito de nós uma cidade fortificada. Deus tem feito de nós uma fortaleza, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, e debaixo das suas asas nós estamos protegidos, estamos guardados. E como diz o Senhor Jesus Cristo, ainda que a porta do inferno se levante contra a sua igreja, não prevalecerá, porque o Senhor está conosco, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E assim, meus irmãos, continuemos na presença do nosso Deus e vamos fazer, né, a nossa parte, vamos seguir a nossa vocação para a qual fomos chamados, cada um no seu posto, fazendo a sua tarefa de acordo com a ordenança de Deus, e assim o reino de Deus será edificado, continuará sendo edificado na terra, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar deste grupo, que Deus possa abençoar todos os irmãos grandemente e abundantemente. Desejo a todos uma excelente semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.